Então, o que a gente quer conversar hoje é sobre planejamento estratégico, algumas ferramentas que talvez vocês já conheçam, mas como eu disse, sempre é bom a gente bater nessa tecla para a gente poder reafirmar alguns conceitos que a gente tem ou alinhar algumas coisas que a gente não tem de maneira tão clara e a gente pode aprender alguma coisa. Eu já vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar a falar sobre planejamento estratégico para as empresas. Antes de mais nada, e antes da gente entrar no assunto do planejamento estratégico para as empresas, e eu quero aqui, como vocês já se apresentaram, eu também quero apresentar, juntamente com o Eliseu, o nosso escritório, apresentar o nosso negócio, apresentar quem nós somos. Então, eu vou compartilhar aqui também com vocês o nosso portfólio e depois a gente pode também enviar esse portfólio para vocês, né? Nós somos o Brasil Silveira Advogados, nós estamos no mercado desde o ano de 2015, 10 de janeiro de 2015, quando nós abrimos o escritório, e hoje nós estamos aqui situados no Los Angeles, aqui do lado do Fórum Civil, do lado do Paço Municipal, e será um prazer receber a todos e a todas. A gente se preocupa muito, não em áreas de atuação propriamente ditas, mas a gente entende que o nosso principal modelo de negócio é solucionar o problema dos nossos clientes e viabilizar negócios. Então aqui a gente tem o Luiz, que é um consultor que pode prestar serviço para o Matheus, pode prestar serviço para o José Pita, para a Maria Helena, para a Nicole, enfim, e vice-versa. Então, o nosso principal papel, e a gente entende que essa é a nossa missão, é justamente de fazer pontes, conectar as pessoas. E algo que a gente também leva muito a sério é entregar a tranquilidade para o cliente, para quem a gente acompanha diariamente, ainda que a gente não consiga, né, Eliseu, dar uma solução para aquele problema do cliente, a gente vai se esforçar para ser transparente, para ser honesto, para a gente cuidar do problema daquela pessoa como se fosse o nosso, né? Uma grande particularidade que a gente enxerga, e aí nós vamos estar no nosso objetivo estratégico aqui discutindo com vocês, é que no nosso objetivo estratégico aqui do Brasil Silveira, a gente enxergou que transparência, confiança, reciprocidade de tratamento, que é algo normal do mercado, não é algo usual no mercado da advocacia. Muitas pessoas não sentem essa confiança. Então, por esse motivo em específico, é que a gente entrega tranquilidade. Então, eu costumo até brincar com os meus clientes aqui, se de tudo der errado e a gente perder o seu processo, você vai ter um ombro para chorar. Mais ou menos isso. É isso aí. Eu já falei para vocês, nós estamos aqui no Los Andes, aqui próximo ao Alphaville, e a gente espera vocês para tomar um cafezinho com a gente. A gente, e não dá para falar numa conversa tão rápida quanto a de hoje, mas também é importante, no meio de um planejamento estratégico, vocês desenvolverem a missão do negócio de vocês desenvolverem a visão, vocês desenvolverem o propósito do negócio de vocês, mas o principal e o nosso grande foco é entregar a tranquilidade para os nossos clientes. Nós atuamos aqui em várias áreas, tanto para pessoas físicas, seja no direito civil, seja no planejamento da aposentadoria, né, através do direito previdenciário, no direito do trabalhador, no direito público, atuando ali para o agente público, e também para empresas, né, Eliseu? Através da atuação ali dos empresários, acompanhamento das empresas, naquela lida diária, né? Olha, a nossa atuação para a solução estratégica empresarial vai desde, acho que o Luiz participou lá atrás, da gente tentar prevenir possíveis problemas futuros, diagnosticar problemas que as pessoas ainda não conseguiram diagnosticar dentro das suas próprias empresas e estar na cultura organizacional também, participando ali ativamente. Para entrar nessa reunião aqui, estou com o telefone aqui tocando agora, é uma empresa que a gente estava numa reunião de cultura organizacional deles internas, e aí eles decidiram uma questão lá sem a gente, já estavam me ligando aqui para falar, eu falei, calma que agora eu volto para a gente conversar. Mas é justamente isso, não é só pensar no processo judicial em si, a solução e estratégia empresarial é justamente pensar antes do processo, porque o encargo processual ele é tão caro que compensa muito mais você investir em uma solução de estratégia antes do processo do que depois. É claro que quando acontece o processo a gente não tem como evitar, né? A Infelizmente. gente também atua
para startups, para as empresas de empreendedorismo social, terceiro setor, organizações sociais, igrejas. A gente também foca bastante Rádios? nesse tipo de segmento, em rádios, todo tipo de associação, instituição, e também atuamos na defesa trabalhista para as empresas, para o empresário, e como Eliseu falou, né, na maioria das vezes a gente opta por pensar numa inteligência jurídica que impeça que você precise de uma demanda judicial. Então, a gente atua também nessa prevenção trabalhista. Agora sim, falando sobre o que é o propósito desse nosso workshop de hoje, né, sobre o planejamento estratégico para as empresas, eu quero compartilhar aqui com vocês um material e depois também a gente pode disponibilizar aí esse material para todos que se interessarem, mas eu quero começar trazendo sobre um problema muito grande que acontece no nosso país. Isso aí é a manchete de uma notícia que diz que quase 60% das empresas fecham as portas em 5 anos. Ou seja, a taxa de mortalidade ali de uma vida, de uma empresa, né, da vida daquela empresa, é de 5 anos. É como se a gente dissesse que na população brasileira, a maioria da população, quase 60% da população, morre com 5 anos. O que é muito estarrecedor, né? Olha só, de 2012 para cá, somente 39,8% das empresas que foram abertas naquele período continuaram abertas. Uma outra notícia também que é muito preocupante: empresas somem do mapa, mas a culpa não é, e aí eu colocaria aqui um parênteses, só da pandemia. Uma matéria que disse que no ano de 2020, mais de 1 milhão de empresas fecharam as portas em todo o país. E esses dados aqui são do próprio Ministério da Economia, né? Se a gente for pensar sobre os motivos pelos quais as empresas fecham as portas, a gente pode entender que existem alguns fatores, né? Quais fatores que a gente pode reputar? Se vocês tiverem também mais alguma ideia, o Eliseu vai me ajudando aqui também no chat para ler os comentários de vocês. Primeiro ponto, que é muito comum: o engessamento estatal e a burocratização. Quem é empresário sabe o quão doloroso é o processo de abertura de uma empresa. É taxa disso, taxa daquilo, tem que ir na prefeitura, tira uma guia, pega uma licença, pega um alvará, o alvará demora 90, 120 dias para poder sair, isso para atividades de baixo risco. Então a gente sabe que essa burocracia é muito grande, essa burocracia ela vem justamente por conta do tamanho do Estado. O Estado é um Estado muito grande e é um Estado que ainda tem, sim, um papel de intervenção muito grande no mercado brasileiro, e aí acaba que a gente não tem um mercado livre, a gente não pode ser livre para fazer o que bem entender, e o mercado acaba nos regulando. Esse é um grande problema. E aqui eu quero até traçar um ponto com vocês. Eu faço mestrado em Direito Constitucional Econômico, e o meu objeto de estudo é justamente isso aqui, o engessamento estatal. Existe uma lei, que é a Lei de Liberdade Econômica, que ela vem justamente para poder tirar o Estado desse papel de regulação tão pesada, tão intensa. Protagonista. O Estado ele é o protagonista, ao invés de os empresários serem os protagonistas de seus próprios negócios, acaba que quem é o protagonista e quem manda, já existe até um velho ditado que o Estado é nosso sócio, né? Porque ele come boa parte ali dos nossos rendimentos. Então a Lei de Liberdade Econômica, ela foi criada em 2019, ela ainda dá seus primeiros passos, mas ela vem para impedir que o Estado ele sufoque, que ele tire o fôlego ali de sobrevivência das empresas. Um segundo ponto que a gente reputa que seja bastante pertinente é a falta de profissionalização dos empresários, né? Existe um estudo também do SPC que diz que 40% dos negócios, das empresas que se formam, são informais. São empresários que não têm um conhecimento acadêmico sobre o assunto, eles acabam montando ali seus negócios na raça, né, na força e na coragem, como um bom brasileiro costuma fazer, e como eles não têm um conhecimento técnico sobre o negócio, eles acabam falindo em pouco tempo,
porque eles não estavam preparados para lidar com uma montanha-russa financeira, e o Eliseu vai falar bem sobre isso, né? Sobre o aspecto financeiro das empresas. Ele não tem um aspecto, talvez, de liderança e gerencial para cuidar de uma equipe, para cuidar ali daquele negócio. E também para poder escapar dessa burocracia, ele acaba optando por um caminho mais fácil, que é de abrir ali um negócio informal, ele nem registra ali seu CNPJ, e aí ele acaba sonegando o imposto ele também não paga seu INSS, não pagando o seu INSS, ele no futuro não consegue nem se aposentar, né? E a gente lida com situações onde o empresário, quando ele atinge ali a terceira idade, quando ele já está ali no fim da sua capacidade produtiva, ele já se encontra desamparado pelo Estado. Um terceiro motivo que hoje faz muito sentido para a nossa realidade são os efeitos econômicos da pandemia. A gente sabe que a pandemia ela teve um efeito devastador tanto no aspecto sanitário, no aspecto da saúde da população mundial, mas também afetou e muito o cenário econômico global. E países subdesenvolvidos, e aqui a gente coloca o Brasil como um país subdesenvolvido porque nós somos, sofrem ainda mais os impactos financeiros porque não tem fôlego econômico para poder suportar uma grave crise. O governo não consegue conceder grandes linhas de crédito, de incentivo, de fomento ao empresariado. O governo não consegue conceder linhas de isenção fiscal para que aqueles empresários que foram impactados com a pandemia consigam retomar os seus negócios. Para vocês terem um exemplo, a gente cita aqui a região da 44 de Goiânia, que é uma região que movimentava antes da pandemia aproximadamente 7 bilhões de reais por ano, e foi uma das regiões mais impactadas em Goiânia, porque ali só tinha pessoas, pequenos empresários, e a maioria deles informais, que até ou eram MEI ou agiam só no CPF, não tinha nenhum CNPJ. E por conta disso, acabaram sendo impactados e tiveram que fechar os seus negócios. E por último, e aqui é um efeito que a gente pode medir, é um efeito que a gente pode controlar, a gente pode gerenciar, é a falta de planejamento estratégico e de metas bem definidas. Porque se a gente tem um planejamento estratégico, se a gente tem uma bússola que vai guiar ali o nosso negócio, ainda que a gente passe por uma zona de turbulência, se a gente tiver ligado e se a gente tiver como hábito e a gente tiver a capacidade, a habilidade de tomada de decisão rápida, se a gente consegue perceber que a gente está numa pandemia e no meio do caminho eu preciso moldar o meu negócio, se eu precisar eventualmente transformar o meu negócio, que era um negócio puramente físico, para um negócio online, se você tiver um planejamento bem definido, você com certeza vai conseguir se planejar. E aí, Eliseu, como é que a gente tem que fazer, e pensando nos 3 tipos de visão, para a gente conseguir traçar o nosso cenário atual da empresa, para a gente conseguir mapear onde nós estamos? Eu gosto muito de dizer, Rafael, quando a gente trata disso, eu gosto de falar para vocês, eu sinto falta aqui da interação. Se o pessoal desliga as câmeras, a gente fica preocupado. Mas é o seguinte, muito dos nossos problemas no dia a dia da empresa, e aí eu falo assim, com a experiência aqui no escritório eu faço a gestão financeira, é porque a gente tem uma visão operacional. Então, o senhor José Pita, né, o professor Luiz e o Matheus, que está aqui conosco, que são empreendedores, e outros empreendedores que estão aqui conosco, que também vão assistir esse material depois, você tem uma visão operacional do dia a dia. Eu preciso comprar isso, eu preciso pagar um fornecedor tal, eu preciso desenvolver tal material, eu preciso criar tal coisa, eu preciso imprimir isso, eu preciso correr em tal lugar, mandar no correio, fazer isso, eu preciso atender meu cliente dessa forma, o meu funcionário está errado, o meu funcionário está certo. Essa é uma visão operacional. E aí, a partir de um momento, você consegue avançar um pouquinho e ter uma visão tática, que aí está representada num balão aí na figura. Uma visão um pouquinho mais alta. Olha, eu preciso alcançar tanto de venda para eu conseguir ter um lucro. É uma visão tática. Eu preciso apostar, por exemplo, na venda de tal produto, porque esse produto me dá uma rentabilidade maior. Uma visão tática. Só que isso tudo só pode ser alcançado por um bom gestor, e aí não estou falando que a gente conseguiu alcançar, eu acho que a gente está aqui na visão tática para estratégica, estamos tentando ter uma visão estratégica que é o macroeconômico, né, olhar nas questões macro da coisa, ter uma visão estratégica, ou seja, não olhar só o seu cenário,
o interno da tua empresa, mas analisar os ambientes externos que influenciam na tua empresa. Então, quando eu disse de vender o produto, qual o produto concorrente disso? O que o fornecedor do meu concorrente tem de diferencial que eu não tenho? Então, são perguntas que geralmente a gente não faz no dia a dia. Então, o mapeamento do seu estado atual, a gente fala de um olhar organizacional da sua organização, um olhar de fora da tua empresa, é o primeiro passo de um planejamento estratégico. Não tem muito segredo. E aí, Rafael, eu gosto de dizer isso é muito plausível que você fale, Eliseu, mas está falando de uma empresa nova. Não. Qualquer empresa, 20, 30, 40 anos, ou uma empresa que está remodelando o seu negócio, e essas empresas que faliram aí, que sumiram do mercado, 1 milhão de empresas no ano de 2020, é triste, mas eu tenho certeza que a maioria delas foi porque elas não eram flexíveis. E grande parte desse número, ao contrário da mortalidade empresarial ser de empresas novas, grande parte do número de 2020 tem a ver com a pandemia. E são empresas já que estavam no mercado consolidadas, porque a taxa de mortalidade é de 80% até os 2 anos. Você falou em 60% até 5, né? Mas na pandemia foi um fenômeno diferente. Então, eu acredito que a gente pode, sim, olhar na visão estratégica e analisar que, desse 1 milhão de empresas no ano de 2020, provavelmente, eu não tenho esses dados aqui, provavelmente empresas com 20, 30 anos, 10 anos de mercado sofreram por não serem flexíveis. Eliseu, o que é ser flexível? Aí é interessante começar a fazer algumas perguntinhas. Geralmente são perguntas retóricas, mas eu gostaria de fazê-las. Quem é seu cliente? Quem que pode ser seu cliente? Por que fazer essas 2 perguntas? Porque quem é seu cliente, você vai entender o seu cenário atual. Você vai poder agradá-lo melhor. Quem pode ser seu cliente é captação de novos recursos, novas fontes. Então, você vai conseguir alimentar novas possibilidades, abrir portas e janelas para que esses clientes venham até você. Olha que pergunta que parece simples, mas que é muito difícil de explicar. Aqui para o escritório, acho que a gente demorou uns 3 meses, né, para a gente entender quem eram as pessoas. Eu acho que até hoje a gente não tem todas as nossas pessoas mapeadas. Para mapeamento, o senhor Pita, professor Luiz, eu sentindo falta aqui do Marcelo participar também, fica à vontade. Se quiser interromper, só desligar o microfone aí, tá bom, Marcelo? Algumas perguntas que devem ser feitas. Quem são seus concorrentes? Concorrentes, eu falo aqui não só aquele que avilta o preço, né, diminui o preço, joga lá embaixo, mas concorrente mesmo, aquele que cobra mais caro também. E qual é o diferencial dessa pessoa e qual é o seu diferencial em virtude dessa pessoa? Isso tem que ser colocado na balança. Em qualquer negócio, isso tem que ser feito, mapeado, escrito num papel mesmo. Quais são seus ativos? Eliseu, o que é ativo? Tudo aquilo que te pertence de patrimônio da tua empresa, não patrimônio pessoal, mas da tua empresa. O que você tem hoje? Quais são meus passivos nos próximos 6 meses? Que é interessante, a gente tem aí uma análise de mercado muito variável, o Rafael falou que de curva econômica, e a curva econômica ela é muito cíclica também, ela repete. Então, num ano, se o mês de fevereiro é ruim, no segundo ano o mês de fevereiro é ruim, você tem que entender que o mês de fevereiro do teu negócio é ruim. E isso tem que estar mapeado. Então, quais os seus passivos nos próximos 6 meses? Por quê? Você vai ter aí o passivo e os seus recebíveis, e você vai conseguir identificar qual mês que você vai ter que trabalhar mais, gerar uma gordura, porque no outro mês você vai ter um déficit, porque no outro mês é o mês de fevereiro, que é o ruim do teu mês, porque fevereiro tem carnaval, só tem 28 dias. Então, isso tudo tem que ser balanceado e colocado no papel. E aí vem a grande questão também, que a gente fala muito de taxa de conversão na internet, mas a gente não fala de taxa de conversão para negócio. O que é taxa de conversão? A cada 10 clientes atendidos, quantos você consegue traduzir isso em negócio? Eliseu, eu tenho um comércio, a pessoa chega no meu comércio e compra o meu produto independente. Ela chega e compra, ela não tem opção. Será? Será que ela não tem opção? Será que você não pode ser um pouquinho mais atrativo para que a sua taxa de conversão suba? Ou que você possa gerar um negócio de um cliente já existente? Olha que taxa de conversão interessante. A pessoa chega para comprar um produto A. Ela vai na loja de conveniência vai no posto de gasolina para comprar gasolina. Mas tem uma loja de conveniência muito boa, ela acaba entrando para comprar um sorvete. Mas lá dentro da loja de conveniência, ela sente o cheiro de um café e um pão de queijo que é muito gostoso. Vendeu 3 produtos apenas com um único cliente. A sua taxa de conversão é muito altíssima nesse caso. Então, são exemplos que você tem que ter mapeado para qualquer negócio, independente do negócio que seja. Qual que é o seu lucro e déficit mensal, atual e futuro? Qual que é a sua taxa de conversão, lucro, déficit dos últimos 3 meses? Por que isso é importante? Porque você vai ver crescente e decrescente
o valor monetário do teu negócio. Então, nos últimos 3 meses, eu vim perdendo receita, vim perdendo dinheiro. Será que esse mês vai ter uma virada tão sensacional assim no meio de uma pandemia? O planejamento estratégico vai identificar qual que é a periodicidade de monitoramento dos seus negócios. O que é isso, pessoal? De quanto em quanto tempo você analisa os seus atendimentos, os seus clientes, faz uma pesquisa de opinião. Aqui no escritório a gente tem um monitoramento semanal sobre os novos negócios. Eu particularmente vou lá toda semana e olho para ver como que está, se está atendendo muito, se não está atendendo muito. Por quê? Deu 15 dias do mês, eu já entro, já chamo aqui o Rafael num canto, falo, Rafael, e aí, cadê? Cadê os clientes? Cadê nossos processos? Vamos conversar com a nossa turma, o nosso pessoal. Tem muito atendimento aqui que precisa ser ativado, tem muito cliente. Então, isso precisa ser mapeado. Sabe aquele cliente fiel que sempre te procura? Você precisa ativar ele quando ele não te procura. Então, isso é importante. Tá? E aí, quais os custos que você pode reduzir para que o seu negócio continue viável no momento de crise? Lá na crise da onda, você está ganhando muito dinheiro. E quando a onda estiver lá embaixo, a maré estiver baixa, você tem que basear seus custos quando a maré estiver baixa. Ou você tem que ter os seus custos flexíveis atrelado ao teu rendimento também. Porque se o seu custo ele cai e o seu lucro cai, você tem um certo lucro ainda, mas se o seu custo não cai e o seu lucro cai, você vai ter prejuízo. Então, isso tudo tem que ser respondido em uma pergunta que era para ser retórica, mas eu acho que vocês entenderam bem aqui em exemplo. E aí, para a gente conseguir mapear o nosso estado atual, a gente tem uma ferramenta muito importante que, se não todos, muitos aqui devem conhecer, que é a análise SWOT. A análise SWOT, ela também é chamada de matriz fofa, né, em português, ou análise SWOT, ela vai medir alguns indicadores de desempenho do seu negócio, o estado atual do seu negócio, como que a sua empresa está hoje. Então, vai medir as forças e fraquezas do seu negócio e as oportunidades e as ameaças, que são fatores externos ao seu negócio, né? As forças e fraquezas são fatores que vocês conseguem não só mapear, mas também conseguem, em certa medida, controlar, porque são situações internas que vocês conseguem diagnosticar algum vício da empresa e mudar. Os fatores externos, né, as oportunidades e as ameaças, a gente não consegue contornar esses fatores, porque não dependem dos nossos negócios. Por exemplo, a pandemia. Pandemia é uma ameaça para alguns negócios, oportunidade para outros negócios, e a gente não consegue controlar a pandemia. Mas a depender da onda, a gente consegue surfar. E a gente também tem um outro plano de ação que a gente quer mostrar para vocês rapidamente, que é o plano de ação do 5W2H, que é um checklist das atividades com prazo, responsáveis, custo daquela ação prática a ser realizada. Através de algumas perguntas que a gente vai mostrar aqui para vocês em um arquivo de Excel, e a gente depois também vai disponibilizar para todos vocês que estão nos acompanhando. Sobre a análise SWOT, como eu falei para vocês, né, nós temos os fatores internos e os fatores externos. Nos fatores internos, nós temos um fator que é negativo e um fator que é positivo. Nós temos as forças do nosso negócio sendo o fator positivo e as fraquezas do nosso negócio sendo ali o fator negativo. E como fator externo, nós temos as oportunidades, que são os fatores positivos que vão catapultar o seu negócio, e também temos os fatores negativos, que são situações que podem ameaçar os seus negócios, né? São as ameaças ali ao seu negócio. Como é que vocês vão, então, elaborar uma análise SWOT do seu negócio? Não sei o tamanho do seu negócio, não sei se eventualmente você é uma equipe, se é você consigo mesmo, ou se você tem ali uma equipe com 2, 3, 4, 10, 15 pessoas, se o seu negócio é um negócio familiar. Fato é que a reunião de planejamento estratégico, ela tem que ser um tempo longo, separado só para isso, e aqui é um momento de brainstorm, de toró de parpite, como a gente costuma chamar, né? Que vocês vão desenvolver ali um diálogo, e um diálogo neutro, sem pressão. É importante que toda a equipe faça parte
ali dessa conversa, porque todos os colaboradores, todas as pessoas ali do seu time, elas sofrem os efeitos positivos e negativos do seu negócio, e quem está na linha de frente, sobretudo, é quem sabe quais são os impactos do negócio. Então, vocês vão sentar para conversar e vão conversar. Quais são as forças do nosso negócio? No que a gente é bom? O nosso time ele é um time muito competente, o nosso time é um time muito capaz, a nossa estrutura física é muito boa, o nosso produto é um produto que é um diferencial competitivo que ninguém tem igual, o nosso serviço é único. Então vocês vão começar lá a ter um toró de parpite. O ideal é que vocês elenquem ali, depois daquele brainstorm que vocês vão escolher ali 7, 8, 10, 15 pontos de força, vocês vão então fazer uma votação para vocês selecionarem ali os 5 principais. Então, para cada atributo selecionado, vocês vão dar uma nota. Todo mundo ali naquela reunião vai ter que dar uma nota. Então, tudo bem, o nosso produto é um diferencial competitivo. Que nota que você dá, Eliseu? Nós temos aqui uma empresa que a gente tem um produto. O nosso produto ele é um diferencial competitivo que ninguém tem. Qual que é a nota que você dá para isso aí? 5. 5 é a nota máxima. Mas eu não acho que esse produto seja a nossa maior força, não. Então eu vou dar uma nota 3. Então, 5 com 3 dá 8. A gente vai dividir a nota. Então a gente chegou ali a média que deu 4, né? Então 4. Nota 4. E aí vocês vão fazendo o ranking ali das principais forças do seu negócio. Vão fazer a mesma coisa com as fraquezas. O que de pior nosso negócio tem? Quais são os nossos calcanhares de Aquiles? O que tem prejudicado o nosso negócio? Aí a gente é desorganizado financeiramente, o nosso negócio não tem um caixa que não tem um fôlego, a nossa estrutura física é muito ruim, nós lidamos com uma equipe que tem muitas pessoas problemáticas. Vocês vão mapear e vocês vão atribuir a mesma nota, né? Oportunidades. O que está acontecendo? E aí a gente, lembrando do que o Eliseu falou, a nível de visão, né? A gente tem que ter aqui agora uma visão estratégica. Para os fatores internos, a gente tem que ter uma visão operacional, uma visão do dia a dia do nosso negócio. Das oportunidades, a gente tem que ter uma visão estratégica de fora do nosso negócio, pensando no contexto macroeconômico, pensando no contexto político, pensando no que está acontecendo aí na mídia. Então é importante que você também esteja conectado em tudo isso para poder entender. Nossa, eu tenho uma grande oportunidade esse ano porque o meu negócio é um negócio de delivery e as entregas aumentaram muito via delivery. Então é uma grande oportunidade de negócio que eu tenho, eu vou focar nessa oportunidade. Nossa, eu tenho uma empresa de cursos online e agora todos os cursos migraram para uma realidade online e é uma grande oportunidade que eu tenho e eu vou focar nisso. Ou então nas ameaças, o meu negócio é um negócio que depende exclusivamente de aglomeração, sei lá, eu lido com show, é uma grande ameaça. Então a pandemia, os decretos, a propagação do vírus, tudo isso é ameaça. Vocês vão mapear quais são essas oportunidades, quais são essas ameaças, vocês vão listar, fazer ali uma votação entre quais são os pontos principais para chegar à conclusão de quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Chegou em todos esses indicadores, o que vocês vão fazer? A depender, é óbvio, do tamanho da equipe, selecione uma pessoa para ser responsável por gerenciar e medir cada um daqueles pontos, das forças, uma pessoa para as fraquezas, uma pessoa para as oportunidades, uma outra para as ameaças, porque aí essas pessoas vão ser as responsáveis por mapear dentro do seu negócio, da sua empresa, como é que o seu negócio pode evoluir e para que rumo ele tem que caminhar de acordo com cada fator que foi levantado ali naquele negócio. Então, se o fator financeiro, a ausência de um fluxo de caixa bem definido ou ali de uma reserva é um fator de fraqueza, e você já levantou que aquilo é um fator de fraqueza, corrija aquele fator de fraqueza, porque aquilo pode levar o seu negócio para o abismo o quanto antes, para que na próxima rodada que você fizer de uma análise SWOT
a daqui 6 meses, o ideal é que se faça isso pelo menos semestralmente, você já tenha outras fraquezas que não aquelas que você já mapeou no passado. Beleza? Vamos lá. Na hora de você estabelecer os objetivos, então, primeiro, a gente vai mapear quais são os nossos pontos de fraqueza, os nossos pontos fortes, a gente vai diagnosticar, Eliseu, aonde nós estamos hoje, como está o nosso negócio. Então, agora eu sei aonde eu estou. A partir do momento em que a gente sabe onde a gente está, a gente pode, então, projetar aonde a gente quer chegar. Por isso que é muito importante, na hora de traçar bem os objetivos e as metas, vocês entenderem que, primeiro, não adianta querer sonhar alto, não adianta querer projetar aonde eu quero estar daqui 5, 10 anos, se eu não conseguir mapear o meu estado atual. Só um recorte interessante. A gente, quando fez isso a primeira vez, pessoal, a gente estabeleceu que a gente iria crescer, acho que era 15% por mês. Isso dá 160% no ano. A gente ia dobrar 2 vezes de tamanho do escritório em 1 ano. Então, assim, isso tudo leva... E a gente não sabia quem que a gente era. A gente, por exemplo, não tinha noção de quantos processos tinha, não sabe? A gente não sabia quem que a gente era. A gente não sabia o que o Brasil e Silveira era na época. Então, partindo do ponto de reconhecimento do que a gente era, que a gente conseguiu pensar em crescer e ainda pensou errado. Por isso que é importante estabelecer metas. E aí você estabelecendo bem os objetivos, traçando de maneira bem definida, bem clara as suas metas, você consegue ter muito mais sucesso. Quando a gente fala em estabelecimento de metas, é importante entender. Você não tem que ter 50 metas. Você não tem que ter lá 1 milhão de metas. Você não tem que estabelecer que você vai conquistar o mundo inteiro, que você vai crescer 15%, 20% ao mês e atingir ali metas que muitas vezes não são atingíveis, porque primeiro você vai se frustrar. Segundo, você vai sabotar o seu negócio, porque você não vai conseguir chegar aonde você está se propondo, e isso é muito ruim, muito triste para o seu negócio. A título de exemplificação, no ano passado a gente estabeleceu uma meta de quantos contratos a gente queria fechar. A gente conseguiu atingir tão bem a nossa meta que quando a gente chegou no final do ano, a gente conseguiu atingir a nossa meta mais um contrato. Isso para a gente foi muito simbólico porque mostrou 2 coisas. Primeiro, que a gente foi extremamente realista e a gente conseguiu traçar muito bem qual era a nossa meta. E o segundo, a gente conseguiu extrapolar a nossa meta. Então isso deixou a gente muito feliz. E quando você vai estabelecer as metas do seu negócio, é importante que você tenha em mente, né, Eliseu, o princípio de Pareto, ou regra de Pareto, teorema de Pareto, que é uma regra matemática, mas que ela é aplicável em muitas situações da nossa vida. E essa regra, ela nos diz que 20% dos nossos esforços concentram 80% dos nossos resultados. Então, eventualmente, se você é bom em muitas coisas, mas você se destaca em uma coisa só, em tempos de pandemia, opte por focar a sua energia naquilo que é o seu diferencial competitivo, naquilo que você realmente é melhor, naquilo em que você se destaca, porque você não vai gastar a sua energia com outras áreas, você vai focar em uma coisa só e você vai conseguir 80% dos seus resultados. Restaurantes que são bem-sucedidos, eles usam muito essa regra, esse princípio de Pareto, justamente porque eles optam por um cardápio muito mais enxuto do que ter ali um cardápio muito grande com 40, 50 pratos. Se eu trabalho com 5 pratos, eu vou saber fazer aqueles 5 pratos, eu vou saber desenvolver bem, a minha logística de compra vai ser muito menor de fazer aqueles 5 pratos do que de fazer 50 pratos, né? O Luiz, que está aqui com a gente, ele poderia optar por atender ali 50 perfis diferentes de profissionais, mas ele mesmo falou que ele tem nichado a sua atuação consultiva, né? As consultas que ele faz a nível de marketing e de atendimento a clientes, no segmento da saúde, no segmento X, Y, ele consegue concentrar as ações dele e consegue ter um nível muito mais alto de resultado. E isso economiza tempo, dinheiro, energia, esforço e no final a gente consegue ter um resultado muito mais impactante. Vou estabelecer os resultados. Vou estabelecer ali os meus objetivos. Quando você vai estabelecer os objetivos do seu negócio, é importante que eles sejam claros, bem definidos,
E para isso existe essa técnica SMART que a gente vai falar para vocês. Eliseu, se você disser para mim que você quer perder peso, quer emagrecer. Quer emagrecer, para mim não diz nada. Você quer emagrecer, tá? Mas quanto você quer emagrecer? O que você vai fazer para emagrecer? Quanto tempo você vai demorar para poder chegar naquela sua meta? Eu quero passar a ler mais. Ok, eu quero me tornar um leitor voraz, ávido. Quantos livros eu vou ler por mês? Que técnica, quantas páginas eu vou ler por dia? Então, tudo isso a gente consegue colocar dentro da técnica SMART, ou seja, as suas metas, os seus objetivos, e isso aqui é algo tão interessante que tem aplicação para a sua vida profissional, para a sua vida familiar, para a sua vida pessoal, para a sua vida conjugal, enfim. Técnica SMART vale para tudo. Então, a sua técnica tem que ser, em primeiro lugar, específica. Quer emagrecer não é uma meta específica. Quero ganhar dinheiro não é uma meta específica. Quanto eu quero ganhar de dinheiro, quanto o meu negócio vai faturar nesse ano de 2021? Essa é uma meta específica e mensurável. Então eu quero que o meu negócio ele fature, tenha um faturamento bruto de R$ 800 mil no ano. É uma meta específica, você delimitou e você consegue mensurar, colocar ali o valor que você quer faturar. Ela é atingível? Não sei, talvez o seu negócio ele ainda seja um negócio novo, está engatinhando, e você fale o seguinte: não, esse ano eu quero ganhar 10 milhões de reais. É atingível? Se for, ótimo. Mas essa meta, ela é atingível? Porque se você coloca uma meta muito alta, como eu falei, você vai se desgastar, você não vai conseguir atingir sua meta e você vai se sabotar. Porque você vai perceber que você está muito longe de chegar onde você quer e aí você vai desistir de tudo e aí o seu negócio vai por água abaixo. Então, a meta tem que ser específica, mensurável, atingível, relevante. O que você tem feito para chegar no seu objetivo maior? Será que aquelas ações práticas que você tem feito ali no seu dia a dia estão te fazendo chegar diretamente aonde você está se propondo? Ou, muito pelo contrário, você está se distanciando de onde você quer chegar? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. Ótimo. E o que você está fazendo para emagrecer 10 quilos no mês? Não, estou vendo vídeo no YouTube de como emagrecer. É relevante? Não é. Né? Você tem que ir para a rua, correr, fazer caminhada, fechar a boca, fazer atividade física, porque senão você não vai conseguir atingir a sua meta. Ela tem que ser relevante. E por último, tem que ser baseada num tempo, time-based, né? Tem que ser temporal. Você tem que medir aquela sua meta, aquele seu objetivo ao longo do tempo. Então, o seu negócio, ele vai crescer 15, 20, 30% dentro de um ano através de tais ações e tais ações. Tudo bem? Uma outra planilha, Eliseu, que inclusive a gente usa muito, eu vou daqui a pouco abrir aqui e compartilhar com vocês, que é, na verdade, uma mistura de dois indicadores que a gente tem. O primeiro deles é o 5W2H, que eu até já falei para vocês anteriormente. O 5W2H é uma planilha onde vocês vão ter ali alguns mapeamentos de ações práticas a serem desenvolvidas. Então, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem vai ser responsável por aquela ação, quanto isso vai me custar, como eu vou fazer aquela ação prática, quando aquela ação vai ser desenvolvida e onde ela vai ser realizada. Esse é o 5W2H. A gente vai disponibilizar uma planilha para vocês fazerem um download, para vocês usarem essa planilha. Somado a esses indicadores, a gente também tem um outro indicador que a gente gosta de utilizar, que é a matriz GUT, que é a matriz da gravidade, urgência e tendência. Isso por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa implementar algo com muita urgência no nosso negócio, né? E depois, o que acontece, Eliseu? A gente percebe que aquilo não é tão urgente como a gente imaginava, que a gente tem outras prioridades que devem ser colocadas na frente daquilo que a gente queria implementar, não é? Tem um exemplo, assim, eu acho que um dos principais exemplos por exemplo, eu quero gravar aulas, né? Eu preciso de uma boa câmera, eu também preciso de um bom cenário, mas qual que é mais importante? Ter uma boa câmera ou ter um bom cenário? Então, você coloca na matriz GUT e você vai conseguir identificar isso.
eu quero vender mais produto tal. Para eu vender esse produto tal, eu preciso fazer banners ou chamar os clientes através do WhatsApp, contratar uma pessoa para trabalhar no WhatsApp. Qual que vai chamar mais os clientes? Eu entrar em contato pelo WhatsApp ou colocar um banner lá na porta da minha... Isso tudo a matriz Gucci te dá a urgência, a tendência e a gravidade. Então, a matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. E você vai atribuir uma nota de 1 a 5, sendo 1 sem gravidade ou na urgência pode esperar, na tendência não vai mudar nada. Então, nossa, eu quero pintar a minha sala toda de verde limão. Isso vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. É grave, é urgente? Não. Pode esperar? Pode, então a nota é 1, né? Ou eu preciso realmente fazer ali uma modificação grave no meu negócio. Nota 5, né? Ela é urgente, ela tem que ser resolvida agora. E a tendência é que se eu não resolver aquilo, vai piorar rapidamente. Então, eu posso colocar todo o meu negócio a perder se eu não resolver aquilo. E aí eu vou atribuir uma nota. Então, aqui nós temos aqui alguns exemplos, né? Atraso na entrega, gravidade, 4. Urgência, 4. Tendência, 3. Eu faço ali a soma daqueles valores e faço ali uma multiplicação, né? Você pode fazer uma soma e dividir, ou você pode multiplicar, você pode, enfim, estabelecer uma média daqueles seus valores, e aí você vai encontrar qual é a sequência de atividades. Notem bem, a gente tem aqui uma atividade cuja nota é 9. Uma atividade cuja nota de grau crítico é 9, ela é urgente? Nem um pouco, né? Em comparação com uma que é de 125. Então, essa de 125, você vai ver que a nota maior, ela é a atividade que tem que ser realizada em primeiro lugar. Já aquela atividade com um grau crítico menor, com uma nota 4, com uma atribuição muito pequena, ela pode ser desenvolvida lá na frente, quando a gente já tiver realizado todas as nossas outras atividades. Eu quero abrir aqui com vocês para exemplificar, mostrar na prática um exemplo de uma planilha de uma matriz 5W2H com essa matriz Gucci, né? Então, essa planilha aqui é uma planilha que vocês podem usar no dia a dia, vocês podem reunir aí a equipe de vocês. Então, nós vamos ter uma reunião de brainstorm sobre o que a gente tem que melhorar. Vamos criar uma empresa fictícia aqui, Eliseu. Vender marmita congelada, pode ser? Pode ser. Marmita congelada, então beleza. Qual que é a nossa perspectiva? Crescimento financeiro. Vocês vão colocar aqui, vocês estão vendo aí, né? Qual que é o objetivo desse nosso planejamento aqui? Aumentar as vendas. Qual que é a nossa meta? Quantos por cento nós vamos aumentar aqui da nossa meta? 25%. 25%. Pronto, 25% nos próximos 6 meses. Eliseu, o que a gente tem que fazer? Me dá uma ideia aí que eu tô perdido. Primeira coisa, se eu quero vender marmita, conhecer pessoas que precisam vender marmita, possíveis clientes. Sempre que a gente for colocar, a gente tem que começar com um verbo. Então, conhecer pessoas que compram marmitas congeladas. Como que a gente vai fazer isso? Através de pesquisa? Então, vamos colocar aqui, pesquisar nas redes sociais pessoas que compram marmita congelada. Beleza. Vamos colocar uma outra ação prática aqui para a gente desenvolver. Comprar uma embalagem bonita. Comprar embalagem. Outra ação prática aqui. Ter boa entrega. Então, entregar bem nosso produto. Eu quero fazer um site, então desenvolver website. E aqui vocês vão colocar várias ações, né? E vocês vão colocar como fazer, ir até a loja tal e comprar a embalagem tal. Quando eu vou fazer essa atividade? Vou fazer, hoje é dia 15 de abril, vou fazer até o dia 25 de abril, né?
Quem que é quem que está envolvido aqui no negócio? Eliseu e eu. Essa atividade eu faço, pode ser? Então, quem vai fazer? Rafael. Onde fazer? Na loja tal. Por que fazer? Porque preciso das embalagens, obviamente, para meus produtos. E por aí vai. Quanto vai custar? Você já fez o orçamento daquilo? Já fiz. Vai me custar R$ 250. Beleza. Acompanhamento. O Eliseu, ele vai me cobrar isso aqui. O acompanhamento serve para isso. Porque quando a gente coloca uma atividade só para a gente se sabota. Então é bom que sempre tenham 2 pessoas envolvidas. Eu vou executar essa tarefa, mas eu vou me reportar ao Eliseu. Eu vou falar, olha, eu já fui lá na loja, já cotei, tá aqui o preço, né? A gente já pode perceber o seguinte. Vamos pegar aqui 2 ações práticas. Comprar embalagem e desenvolver o website. A gente fez a cotação aqui, chegamos num valor de R$ 1.500 para desenvolver ali o website. E vejam só que a nossa planilha já está até customizada para você colocar o valor e ele já vem ali com o real, né? Vamos lá. O que aconteceria se eu não tivesse embalagens? Eu não teria como entregar. O que aconteceria se eu não tivesse um site? Eu não potencializaria minhas vendas. O que é mais importante a curto prazo, Eliseu? Eu ter a marmita para te entregar ou eu querer fazer um site sem nem ter a marmita para te vender? Eu tenho a marmita, óbvio. A marmita é o mais importante, né? Então a consequência aqui ela é muito mais grave. Você vai estabelecer não vender marmitas. Qual que é aqui a consequência de não ter um site? Não aumentar as vendas. E muitas vezes a gente quer primeiro construir um site, muitas vezes a gente quer construir uma sede bonita para o nosso negócio, muitas vezes a gente quer ter algo suntuoso sem ter o básico, sem ter o mínimo, que é o que a gente precisa para o nosso negócio funcionar. Tem ali alguma observação, alguma recomendação, enfim, né? Eu coloco aquilo também. Vamos lá. A matriz Gucci. Primeira coisa, o primeiro dos graus aqui, a gente tem que falar da gravidade, né? Qual é a gravidade de eu não ter uma embalagem para entregar minha marmita de 1 a 5? 5. Também acho que é 5, né? É urgente isso aqui? 5 também. E a tendência é que piore se eu não tiver? 5 também. Que eu vou ter demanda e eu não vou ter como entregar o meu produto, né? Então a média aqui deu 15. 15. Agora, vamos fazer aqui do site, né? Eu não potencializei, eu não ter o site. Qual que é aqui o grau que a gente vai ter da gravidade dessa situação? Não ter um site. Quão grave é não ter um site? Eu sou do mundo da informática, né? Mas 2. Eu também concordo que sejam 2. Vamos colocar aqui, 2. Urgência de se ter um site. 3. Olha, eu vou falar que é 4, porque como a gente está no momento de digital e muitas pessoas estão comprando digital, eu acho que é um 4. Então, 3 mais 4 dá quanto? 7. Dividido por 2 dá quanto? 3,5. Então, a gente coloca aqui a média, 3,5, né? E qual é a tendência? Que isso, ao longo do tempo, vá piorando ou vai se manter a mesma coisa? Eu acho que 4 aí, sim, 4. Então, a gente pode colocar aqui um 4, né? Então, a gente tem aqui uma média 10. Vocês conseguem perceber que essa atividade aqui, ela é muito mais urgente e essa atividade aqui, em contrapartida, ela pode esperar um pouquinho para a gente fazer? Então, com isso, e a gente coloca aqui 50 ações estratégicas, preciso de um cartão de visita, eu preciso trocar meu computador, eu preciso trocar minha maquininha de cartão de crédito, preciso trocar a lâmpada. Coloque em todas as suas urgências, todas as suas prioridades daquele planejamento estratégico. A sua empresa ela é maior, ela já é mais bem definida e bem dividida. Faça um planejamento estratégico setorial para cada setor. Então você pode até desenvolver um planejamento geral, mas faça também um planejamento dividido por áreas, né? Então, a sua empresa, ela tem um departamento financeiro que tem problemas específicos do departamento financeiro, trace para aquele departamento. Mas se você também tem
um departamento de vendas e você precisa focar na sua equipe de vendas, faça um planejamento estratégico para a sua equipe de marketing, para a sua equipe de vendas, para a sua equipe de produção, enfim, você consegue desenvolver essa planilha aqui, que na verdade é um combinado, né, de duas planilhas, que é o GUT e o 5W2H. Como eu falei, essa planilha aqui vai estar disponível para vocês, a gente vai disponibilizar e vocês conseguem então utilizar isso aqui livremente. E agora, para finalizar, Eliseu, eu te pergunto, qual é a responsabilidade do gestor do negócio para o sucesso dele e como eu posso fazer para que a minha equipe se envolva naquele meu negócio para que eu tenha mais sucesso ainda? A responsabilidade, Rafael, do gestor é muito grande, porque o insucesso do gestor é prejuízo financeiro. Mas a participação dele na tomada de decisões, na resolução de problemas que existem, que aí a gente falou dos problemas, como levantar os problemas e tudo mais, a participação do gestor é um pouco menor. Por incrível que pareça, o gestor é a pessoa que tem menos capacidade de resolver os problemas internos de uma empresa. Não estou falando dos externos, tá? Por que, Eliseu? Porque ele geralmente não está no operacional. Então, como ele não está no operacional, os funcionários conseguem, os colaboradores conseguem resolver os problemas. Então, às vezes, apenas ter ouvido para o gestor é um dos principais defeitos dele, não ouvir. Olha que interessante, se você der a oportunidade para o teu colaborador resolver um problema da tua empresa que ele passa todos os dias, ele vai ter uma ideia melhor. É muito mais fácil que você que não atua naquele local. Isso é interessante, mas isso vem com a mudança de cultura corporativa. Então, equipes que participam do processo de gestão, elas se sentem participantes, se sentem pertencentes àquele lugar, ou seja, a produtividade vai aumentar. Então, investir na gestão de pessoas também é importante e gera resultado financeiro, porque pessoas felizes trabalham mais e trazem mais resultados para o gestor. Tá certo? Quando o Eliseu falou que o gestor ele não está no operacional, esse é o melhor dos cenários, é o melhor dos mundos, tá? O gestor ele tem que ter tempo para se dedicar para a visão estratégica, ele tem que estar direcionado para a visão tática, para fazer novos negócios, para conseguir novos clientes, fornecedores melhores, mais baratos, parceiros estratégicos melhores, para que o negócio ele continue crescendo e potencializando cada vez mais, e ele tem ali então uma equipe para cuidar do seu operacional, do dia a dia. E aí, o gestor, o líder daquela organização empresarial, ele é o grande responsável, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso do negócio. Isso porque quanto mais você envolve a sua equipe, quanto mais você envolve o seu time, primeiro, mais ele vai trabalhar em prol daquela empresa, daquele negócio, você desenvolve ali uma cultura de pertencimento do negócio. Então eu não tenho um chefe, eu tenho um líder a quem eu me reporto, mas eu, enquanto colaborador, entendo as minhas funções e trabalho, dou ali o meu melhor para conseguir alcançar o meu objetivo naquela empresa. E você consegue entender, de fato, o que a sua empresa está padecendo, o que tem atrapalhado o seu negócio, e é por isso que todas essas matrizes que nós utilizamos aqui, a gente apresentou para vocês, é importante que vocês façam esse exercício em conjunto com a sua equipe, ou com os setores do seu negócio, do seu time. A minha empresa é familiar, senta com todo mundo ali da sua empresa, a sua família, coloque na mesa, meu negócio é eu comigo mesmo, tudo bem, chama ali o marido, a esposa, o namorado, a namorada, um amigo para te ajudar, porque muitas vezes você que está inserido naquele contexto da empresa não consegue observar a visão de quem está de fora da empresa. E muitas vezes quem está de fora consegue ver muito melhor os nossos erros e os nossos acertos do que nós mesmos. Isso porque a gente tem uma visão hiperfocada no negócio que nos impede de ver o todo. Então fica uma dica, até mesmo de um exercício pessoal, para que vocês façam de uma autocrítica e possibilitar que outras pessoas também façam uma crítica, seja ela construtiva, né, ou ali uma crítica positiva acerca do seu negócio.
Para a gente poder encerrar, e como a gente não tem muito tempo para falar, e a gente já quer agradecer a vocês pela atenção e pela participação até aqui, a gente colocou um artigo complementar muito legal que fala sobre esse tema, né, sobre a cultura do negócio. Para isso, basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui no cantinho, que ele já vai abrir ali um artigo que vai falar sobre isso, cultura corporativa, como líderes seniores criam culturas bem-sucedidas. É um artigo bem legal, vale a pena ler. E, aliás, fica aqui a dica desse site onde vocês serão redirecionados, né? Que tem muito conteúdo rico para empreendedor, para empresário, para utilizar também para a sua equipe, para o seu time ali de liderados.